final você tem uma cadeira pronta. Então, é uma sequência isso. Então, quando você perde uma aula, você perdeu a sequência para continuar, para terminar o assunto. Então, vamos evitar falta e agora, principalmente por conta disso, porque antes nós não tínhamos esse problema, mas foi avisado lá no grupo dos professores que o MIT estava com esse problema, que não ia mais poder gravar as aulas. Então, os slides vão ficar lá no SIGA, vou colocar, deixar os slides disponíveis no SIGA, a mesma coisa, quando eu passar a lista de exercícios também, vai ficar lá disponível no SIGA, mas as aulas eu aqui com vocês, aqui através do monitor, não vai ser possível vocês reverem mais, tá ok? Então, vamos evitar faltar essa aula para não ficar perdido no assunto. Nós temos esse outro, além desse canal aqui, tá? Fora o nosso horário da sala de aula, também foi criado aquele grupo lá do WhatsApp, que vocês também podem, depois da aula, qualquer momento, quando vocês estiverem estudando para a prova, a dúvidas que surgirem, tá? Então, vocês podem também usar aquele canal para tratar desse assunto. Então, é um WhatsApp criado exclusivamente para a gente tratar da disciplina, tá certo? Então, alguma questão, às vezes, de horário, questão de, às vezes, tem um feriado, a pessoa tem a dúvida, então, tudo que for relacionado, vou passar a lista de exercícios, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma questão, vocês podem também acessar através do WhatsApp, tá? Então, não necessariamente precisa esperar a sala de aula para poder se comunicar comigo, tá? Eu sempre procuro estar atenta para responder o mais rápido possível. Às vezes, quando eu não respondo, é porque eu estou fazendo alguma coisa que eu não possa usar o WhatsApp naquele momento, tá ok? Então, Professora, oi. desculpa a interrupção, é porque uma aluna perguntou aqui no chat se é possível dispensar a disciplina de contabilidade de custos 1. Talvez do curso de contabilidade, né? Se for, eu acho que não, a ementa é diferente, não é isso? A emenda é totalmente diferente, isso tem que ser feito via departamento, né? Via coordenação do curso, tá certo? Mas nós tivemos até uma discussão sobre isso, sobre aproveitamento de disciplina, foi agora, essa última reunião que nós tivemos a semana passada, sobre aproveitamento de disciplina. Então, vão ser disponibilizados os programas para poder ver se, na hora que a pessoa for solicitar essa equivalência, se realmente pode, se os assuntos, né, coincidem para poder fazer essa equivalência. Mas isso é uma coisa que você vai ter que ver junto com o curso, tá? Com a coordenação do curso, tá ok? Eu não sei porque ainda não fiz nenhuma equivalência dele, é a segunda vez que eu estou com essa disciplina aqui remota, e nunca ninguém havia solicitado essa equivalência da disciplina. Okay? Mas aí você depois, inclusive, a gente pode depois falar no privado do WhatsApp, tá certo? Obrigada, Francisco. Bom, então, a nossa disciplina, a contabilidade e custos, então, é uma disciplina mais básica, não é uma disciplina com conteúdo profundo, como a gente faz lá no curso de Ciências Contábeis, porque vocês não são contadores, né? Mas vai dar uma boa noção de como vocês, até porque o curso de vocês é uma atividade que é uma atividade industrial, né? Sucoalcooleiro, né? Mas você tem, é uma atividade industrial, então você tem noção de como forma o custo de um produto. A gente faz, o assunto não vai ser dentro de produção de álcool, porque isso aí realmente é bem, eu já procurei ver dentro de usina como é a produção, tá? Mas é uma coisa muito complexa que realmente não iria ser, para vocês, eu acho que iria ser difícil de alcançar
como nós temos uma aula só por semana, né, não iria dar tempo de chegar lá, porque é um assunto muito complexo. Eu digo assim, que custos é uma coisa que se você fosse ter disciplina dessa área em todos os períodos, né, todos os semestres do curso, durante o curso todo, você não daria conta de tanto assunto que são diferentes, porque você tem custos em tudo, né? Tem comércio, tem serviço, tem indústria, tem até em entidades não lucrativas, né? Tem igrejas também, tem tudo, enfim, tudo nós temos, até dentro de casa nós temos questão de custos, né? E cada um tem atividades, dentro da indústria, quantos tipos diferentes de indústria existem? Não sei nem quantificar isso aí. E cada uma desses tipos diferentes, você tem características próprias dessas atividades, tá? Então, você vai ter uma noção de como é a formação. A formação, basicamente, você vai ter essa noção. Tanto faz o tipo de atividade que você pratica, que você esteja trabalhando. Mas é impossível você ver todas as características de tudo, porque, como eu já disse, cada atividade vai ter aquelas características próprias dela, da própria atividade, que tem que ter o tratamento para aquela atividade. Então, é um assunto que ele vai variar de empresa para empresa. Inclusive, você vê que até dentro da própria atividade você tem, vamos supor, indústria, você vai fabricar o mesmo produto. São duas empresas diferentes, fabricando o mesmo produto. E você, dependendo de como é feito o programa, para você apurar o custo dentro dessas empresas que fabricam o mesmo tipo de produto, você vai ter tratamentos diferentes, entendeu? Então, é muito específico para a atividade. Custos é muito específico para aquela atividade e para aquela empresa. É tanto que a gente não se... Diferentemente da contabilidade, onde você... Por exemplo, a contabilidade financeira, você tem dentro da contabilidade financeira, você tem a contabilidade... você tem os diversos ramos, você tem o setor pessoal, o setor fiscal, tá? O setor financeiro, são setores dentro da contabilidade financeira. Então, todos esses setores, você pode adquirir programas, tá? A comprar ou baixar programas e trabalhar dentro da sua empresa com aqueles programas. Então, o programa, por exemplo, do setor pessoal, o setor pessoal, você pode baixar um programa, a pessoa pode, por exemplo, um programador, vou criar um programa do setor pessoal de uma indústria. Então, ele pega, pronto, eu criei o programa, agora sai vendendo. Aí você vende para 10, 20, 50 mil, o tanto que das pessoas interessadas, você vai vender aquele programa. E você vai baixar aquele programa sem nenhum problema, você vai conseguir trabalhar naquele programa. A mesma coisa você faz com o setor financeiro, você vai com o setor fiscal, tá? Tudo isso você pode ter um programa que você pode aplicar dentro de o mesmo programa em vários tipos de empresas, tá? O que não acontece com a contabilidade de custos. Contabilidade de custos, você tem que criar programa especificamente para aquela empresa. Então, mesmo que uma empresa fabrique o mesmo tipo de produto, se eles são concorrentes com o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de produto, não se deve pegar um programa de uma empresa dessa e vender para outra ou baixar para outra, tá? Trazer para outra empresa, porque você pode correr num grande sucesso, porque são atividades que vão ter características diferentes, como, por exemplo, você vai ter espaço físico diferente, você vai ter equipamentos diferentes, você vai ter pessoas diferentes, treinadas de forma diferentes, administrador que tem pensamentos diferentes. Então, tudo isso vai interferir no custo daquele produto. Então, o programa de custo, ele é um programa feito especificamente para aquela empresa. Você tem que contratar uma pessoa e dizer, olha, eu quero montar um sistema de custeamento da empresa. E a pessoa vem e faz um programa, vai conhecer sua empresa,
ver toda a sua parte física, como funciona, quais são os tipos de maquinários que você tem, como estão disponibilizados esse maquinário dessa empresa, quais são os objetivos da administração, tá? Como é o treinamento do seu pessoal. Então, você tem que conhecer a fundo a empresa, e em cima dessas informações específicas daquela empresa, aí você monta o programa de custos. Então, é uma coisa bem específica mesmo, né, para aquela atividade. Né? Não é um programa que você possa comprar aí toda esquina, sair comprando um programa de custo e instalar na sua empresa. Isso aí, se você fizer isso, você vai ter uma surpresa muito desagradável no futuro, ok? Então, a gente vai ver as coisas mais básicas dentro da área de custos. É uma noção que todas, aí, independente de ser indústria, de ser comércio, de ser serviço, você tem que saber estar por dentro desses assuntos, tá? E eu espero, né, que vocês, a reciprocidade, né, de vocês, eu gosto muito da parte quando os alunos participam, que tirem dúvidas, tá? Então, não existe assim, para mim não existe, quando o aluno está com a dúvida, não existe, eu não vou perguntar porque eu acho que é uma bobagem. Não existe bobagem. O momento de vocês é o momento de vocês perguntarem, é o momento enquanto vocês forem alunos. Então, vocês são alunos, vocês estão aqui para aprender mesmo. Então, não existe pergunta boa ou menos boa, não. Toda pergunta, se você perguntou, é porque você tem dúvida e você precisa aprender. Então, fiquem à vontade, tá, para perguntarem quantas vezes precisar, eu vou explicar. Pode ocorrer questões que eu nem saiba responder, como eu já disse, já que cada atividade é uma coisa diferente, às vezes vai acontecer uma situação que eu nunca vi, isso é comum, né? Mas, com certeza, ninguém vai ficar sem resposta, porque mesmo que eu não responda imediatamente, eu vou me informar e trarei a resposta o mais breve possível. Então, vamos tentar participar, tá? Não guardar dúvida, porque quando você guarda dúvida, essa dúvida vai se acumulando e vai ficando cada vez maior e você termina perdendo, tá? A noção de onde você parou, qual foi o momento que você ficou para trás e que não vai conseguir mais avançar, porque criou um grande espaço, né, entre aquele momento e o momento que a gente que ficou mais lá na frente. Então, vamos participar da melhor forma possível, tá? Não vou exigir que todo mundo... uma coisa que eu ia falar, quando eu falei exigir, eu me lembrei de uma coisa. Pessoal, quando vocês entrarem em sala de aula, vocês tenham a frequência aqui, que essa frequência ela vai ser registrada e vai diretamente lá para a caderneta do SICA. Eu não lanço nota, eu não lanço as faltas, não. Tá? Quem lança é o próprio sistema aqui, ele vai, quando vocês fizerem a presença, tá? Olha aqui, ó. Francisco colocou, ele levantou a mão. Diga, Francisco, quer falar sobre esse assunto, né? Porque aí é com o Francisco também, essa questão da frequência. Pode falar. Agora mudou também, porque a gente gravava, aí eles colocavam o nome no chat e ficava registrado. Só que agora, como não dá para gravar, a gente não vai mais ter esse registro. Só se fosse uma extensão, aí poderia ter problema para alguém, sabe? Então eu criei um formulário para disponibilizar aqui o link. A senhora escolhe o melhor momento de fazer a chamada, aí só coloca o link e eles respondem, certo? Então, Francisco, a gente poderia fazer, poderia soltar isso com uns 15 minutos de aula, porque é o tempo que você fica em sala de aula. Pode ser assim? Posso, se a senhora quiser, eu posso soltar, por exemplo, 20h40, que é a hora que eu vou para minha, aí eu coloco aqui a chamada no meio da aula. Pronto, pode ser sem problema. Ou 15 minutos mesmo da aula. Pronto, 15 senhora, que minutinhos sem problema, para não perfeito. ficar tão longe. Pronto, não precisa fazer, não vamos fazer, vamos dispensar isso hoje, né? Porque estamos nessa aula de apresentação, aí não precisa lançar essa lista hoje. Mas, então, vocês fiquem cientes que nós iremos fazer essa chamada diariamente, nos dias de nossa aula, que é só um dia da semana, né? Certo? Então, está aí a explicação do Francisco, está vendo? Por isso que ele
eu disse, não pode me abandonar, Francisco, que essa monitoria aqui é importante, porque essa área aí não é a minha área. Então, o suporte é uma coisa a menos para mim, né? Uma coisa a menos para mim. Então, essa aí é a importância aí. Para mim, eu dou muito valor aí, ó, meu monitor aqui, já ajudando. O que eu posso ou não posso fazer com o Mito, eu não sei. Quem sabe é ele. Bom, gente, é isso. Então, meu telefone está lá se você, às vezes, a pessoa não quer fazer uma pergunta no grupo, quer fazer no privado, está lá no grupo, né? O telefone, meu contato, vai estar nos slides que eu vou abrir também para vocês. Tem lá meu telefone, que eu vou deixar os slides disponíveis. Isso pode, né, Francisco? Deixar o material no lado. Ah, mas no Siga não tem nada a ver com o Meet. Pronto, então vai ficar disponibilizado. Esses meus slides vão ficar disponibilizados lá no Meet, né? Como todos os exercícios, no Meet não, desculpa, lá no Siga A, vocês têm acesso. E como as listas de exercícios também, as correções da lista, né? Normalmente eu passo uma lista de exercícios, deixo de uma aula, eu peço para vocês responderem para a aula seguinte, vocês respondem e no dia eu faço a correção, eu trago uns slides já para a gente ir discutir todos esses exercícios e tirando as dúvidas. Então, eu faço dessa forma. A mesma coisa eu faço eu faço antes da prova, a gente faz uma revisão, tá? Uma revisão do assunto também. Então, da mesma forma, eu passo a lista para vocês, e aí depois, no dia da aula, eu abro os slides e vou comentando cada uma das questões. Então, aí quem for tendo dúvida, já vai perguntando no momento que eu estiver fazendo essas correções, certo? Bom, então nós estamos agora quase 8h30 da noite, a aula da gente vai até 10, então eu vou deixar um pouquinho aberto para se vocês alguma curiosidade, alguma dúvida que vocês queiram tirar, mas a gente já começa, eu já vou abrir o slide e iniciar o nosso assunto na aula de hoje, tá ok? Então, fiquem à vontade, o que vocês quiserem perguntar, tirar dúvida, podem ficar à vontade. Acho que não, professora. Dúvida vai surgir depois. Mas já surgiu um aí, ó. Pode falar, Lucimere. Boa noite, professora. Boa Professora, eu noite. queria saber se esses exercícios vão valer alguma nota, valer pontos. Não, os exercícios são exercícios só dentro do assunto que a gente vai dar, né? Vai passando, são exercícios de fixação mesmo, tá? Só exercício de fixação. Alguém mais quer falar? E não, professora. Pode começar a aula. Alguém aí conta? O período passado eu além de soltar essas listas de exercícios, eu fiz seminário também, mas aí depende do tempo para a gente, sabe? Dependendo de como, às vezes, ao invés de fazer a prova, o semestre passado, por exemplo, eu fiz 2 provas e um seminário, mas aí a gente vai discutir isso futuramente, não vai ser na aula de hoje que eu vou decidir isso, certo? Alguma pergunta mais? Então, vamos iniciar. Posso iniciar? Pode, professor. Ok. Todos estão vendo? Sim. Pelo menos aqui. Sim. Pronto, então está aí. Eu procurei, eu disse até a Francisca que eu tinha mudado as cores, porque eu estava com fundo azul no semestre último que eu dei na turma de vocês, foi em 2020.2, 2020.2, aí tinha o pessoal, uma das alunas tinha um problema de visão, então eu deixei ela clara assim. Então ficou com pouco, eu deixei com poucas cores
né? O mais clean possível, justamente para não ter dificuldade quem tem problema de visão, tá certo? Então, vamos ver, se vocês acharem que ainda eu possa melhorar em termos de clarear mais os slides, tirar essa parte verde, por exemplo, que está aí de lado, né? Então, aí isso aí é o mínimo, né? A gente pode fazer isso, tá ok? Então, qualquer coisa que estiver atrapalhando nos slides, que vocês acharem que eu possa melhorar, não vai ter problema nenhum, certo? Eu não sei se eu não recebi nenhuma informação de que tenha algum aluno com problema de visão. No semestre passado eu tinha uma aluna, mas, enfim, se for precisar aumentar a letra, alguma coisa nesse sentido, a gente vai fazer isso, ok? Disciplina, nome, contabilidade e custos, tá? E temos uma introdução. Como eu já disse, essas telas todas vão estar no SIGA, tá certo? Vai ser disponibilizada lá. Então, contabilidade e custos, a introdução. Então, a contabilidade é uma ciência, tá? Que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio. Então, o que é patrimônio? Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Das entidades, e tem a função de prestar informações úteis para as tomadas de decisões. Então, a contabilidade de custos, a contabilidade, no caso, ainda, não vamos entrar ainda na parte de custos, só a contabilidade em si. Então, o objetivo é o estudo das variações qualitativas e quantitativas no patrimônio. Em primeiro lugar, patrimônio, como eu já disse, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Ora, o que é o conjunto de bens, direitos e obrigações? Então, vamos supor que vamos fazer uma analogia, tá? Uma analogia. Dizer que a nossa empresa seria a nossa casa, tá? Nossa empresa seria a nossa casa. Então, qual é o patrimônio? Qual é o patrimônio que nós temos em nossa casa? Qual é o nosso patrimônio? Então, conjunto de bens. Quem são esses bens? Meus bens, meu próprio imóvel, tá? Se eu tiver, se o apartamento for próprio, se eu tiver um carro, é um bem. Todos os móveis do meu apartamento ou da minha casa são bens, né? Geladeira, fogão, cadeira, mesa são bens. Todas as minhas roupas, meus sapatos, tudo são bens, tá? Então, isso aí é um conjunto de bens. Da mesma coisa, a empresa, é conjunto de máquinas, equipamentos, tá? Automóveis, tudo que pertence à empresa. Direitos, tá? Então, direitos, quais são os direitos? Quando você tem, por exemplo, você tem um automóvel, tá? Que é um bem, e você vai vender esse automóvel. Você vai vender e vai dividir, essa pessoa que vai adquirir esse seu automóvel vai lhe pagar em 10 parcelas. Então, você vai ter direito de receber, né? Você deu esse carro para essa pessoa, entregou o carro, passou o carro para essa pessoa, e você vai ficar com o direito de receber todas essas parcelas, né? As 10 parcelas, todos os meses, uma parte dessas parcelas até a 10ª parcela. Então, esses são direitos e as obrigações, né? Que as obrigações é quando você adquire algum desses bens a prazo. Vou comprar um televisor e vou pagar de 10 vezes. Então, você tem aquela obrigação de pagar aquela parcela. Então, a mesma coisa com a empresa, ocorre com qualquer tipo de empresa, tá? Que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Os bens são aqueles bens que são adquiridos, né? Pela empresa, tá? Aqueles bens materiais, e os direitos são as coisas que ele vende a prazo, e as obrigações são as coisas tudo que ele compra, as dívidas que ela tem, né? No caso, ela compra a prazo e aquela dívida passa a ser as suas obrigações. Então, fazendo essa analogia com sua casa e os bens, o seu patrimônio particular e o da empresa, então dá para você ter uma ideia, né, do que seria bens, o que seria direitos e o que seria obrigações.
Oi? Não, 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 não. Ali, quando você faz a apuração do lucro, aquele lucro são bens, é patrimônio, ali é o patrimônio, a gente chama de patrimônio líquido, tá? Porque você tem bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, que aí o lucro está dentro dessa parte aí, tá? O patrimônio, na verdade, que eu botei, bem, direitos e obrigações, porque a obrigação é assim, a obrigação com terceiros, que é essa obrigação que eu acabei de falar, tá? Obrigações com terceiros, que é a obrigação que você comprou algum objeto a um terceiro e você tem a obrigação de pagar. E tem a obrigação com sócios, que é essa parte que você está falando aí, tá? Que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido são obrigações com sócios, tá certo? Ok? E quando eu falei aqui, ó, que vou voltar ao início do parágrafo, então, a contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio. Então, que variações, como é que ocorrem essas variações quantitativas e essas variações qualitativas? Tá? Então, variações quantitativas já está falando nas quantidades do patrimônio. Então, por exemplo, você você tinha um carro, né? Fazia parte do seu bem, é um patrimônio que você tem um bem, que é um carro, tá? Então, você comprou quando você adquiriu esse carro, você adquiriu a um custo de 200 mil. Não, 200 mil com carro, é muito carro de luxo, né? Então, um carro mais simples. Vamos supor que você pagou 50 mil, tá? Para adquirir um carro. Então, tá lá, você tem dentro do seu patrimônio um carro que lhe custou 50 mil, tá? Você utilizou esse carro durante 1 ano, 2 anos e resolveu vender esse carro. Quando você vendeu esse carro, você não vendeu mais por 50 mil. Você não vai vender um carro pelo preço que você comprou, né? O carro ele desvaloriza. Então, você vendeu por 40 mil, tá? Então, você custou 50 mil, era o valor do seu bem, do seu patrimônio, e você vendeu depois esse carro por 40 mil. O que foi que houve? Houve uma mudança quantitativa no seu bem, porque você tinha um bem que custou para você 50 e você vendeu, desfez desse bem e entrou para o seu patrimônio 40. Então, houve uma mudança na quantidade para menos, né? Seu patrimônio, que antes tinha 50 mil agregado ao seu patrimônio, agora só tem 40, porque você comprou por 50 e vendeu por 40. Houve uma variação na quantidade, tá? Então, por isso que é a variação quantitativa. Essa variação pode ser para mais também, por exemplo, você comprou, você tinha um apartamento, tá? Você tinha um apartamento, que é um bem também, que você adquiriu por 200 mil, um apartamento, tá? Depois de um tempo, você ficou morando nesse apartamento, depois você resolveu desfazer desse apartamento. Vou vender, só que o apartamento valoriza, né? Então, você teve um custo de 200 mil e você vai vender agora por 250 mil. Então, antes, você tirou o bem que lhe custou 200 mil e você vai entregar esse bem para uma pessoa que você vai vender e vai entrar para o seu patrimônio 250 mil. Vai ser acrescido 50 mil ao seu patrimônio. Então, houve também uma mudança quantitativa, né, para mais. Então, no caso do carro, que eu vendi por um valor abaixo do que eu adquiri, foi uma mudança quantitativa, foi uma variação quantitativa para menos. No caso do apartamento, que eu vendi por um valor maior do que eu adquiri, houve uma variação quantitativa para mais, tá? Então, a quantitativa pode ser para mais ou para menos. E a qualitativa, qual a diferença, então, com relação à qualitativa? A qualitativa é em relação à qualidade, não em termos de aumentar o patrimônio ou diminuir o patrimônio, tá? E sim na qualidade. Por exemplo, você tem uma conta no banco,
tá? E você tem 5 mil lá disponível nessa conta do seu banco, tem 5 mil lá. E você resolveu comprar uma geladeira, tá? Então, eu vou pegar esses 5 mil que eu tinha no banco e vou comprar uma geladeira. Você vai na loja, tá? Vai comprar, vai entregar os 5 mil que você tinha no banco, você vai entregar na loja, e a loja, você vai pagar à vista, e a loja vai lhe entregar o quê? A geladeira no valor de 5 mil. Houve uma variação no patrimônio em termos de quantidade, aumentou ou diminuiu o seu patrimônio em quantidade? Não, porque você tinha 5 mil em dinheiro no banco e agora você tem 5 mil em geladeira. Tá? Então, em quantidade, não houve alteração nenhuma no seu patrimônio. Houve na qualidade, que antes eu tinha dinheiro, era um tipo de bem, e hoje, agora eu tenho uma geladeira, que é outro tipo de bem. Então, na qualidade, houve variação de dinheiro que foi trocado em um bem. Tá? Mas, em termos de quantidade, não houve variação, porque eu tinha 5 mil em dinheiro no banco e agora eu não tenho mais esses 5 mil, mas tenho 5 mil representados pela geladeira que eu adquiri. Tá? Então, são essas variações no patrimônio. Ou vai ser de quantitativas, você acrescendo algo ao patrimônio, ou diminuindo algo ao patrimônio, e qualitativa, que é apenas uma permuta. Você permutou uma coisa pela outra, sem haver alteração em quantidade de patrimônio. Entendido? Alguma dúvida? Não. Então, aqui, vou ler de novo o parágrafo para a gente concluir aqui. Então, a contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas, né, para mais ou para menos, e qualitativas, apenas permutando, né, trocando, ocorridos no patrimônio, que é patrimônio, é um conjunto de bens, direitos e obrigações das entidades, e tem a função de prestar informações úteis, né, a contabilidade tem essa função de prestar informações úteis para a tomada de decisão. Então, nós temos 2 grandes objetivos na contabilidade, que é controle, e isso aí mais para a área de contabilidade de custos, controle e tomada de decisão, mas tomada de decisão é para qualquer área de contabilidade. Então, essas informações vão ser úteis para que a administração possa tomar suas decisões. Pronto, então está aí um resumo do que seria contabilidade, tá? É o estudo do patrimônio e suas variações, qualitativas ou quantitativas. Ok? A contabilidade geral e a contabilidade gerencial. Então, dentro, nós temos vários ramos da contabilidade, tá? Vários ramos na contabilidade. Dentre esses ramos, tá? Nós temos a contabilidade geral e a contabilidade gerencial. E a gente vai ver a diferença de uma para outra. Então, entre as muitas especializações da contabilidade, tá? Nós temos a contabilidade fiscal, tá? Que faz parte, inclusive, da contabilidade geral. Tá? Vários ramos da contabilidade, ela estaria dentro da contabilidade financeira, a contabilidade fiscal, então, tudo dentro da contabilidade geral. Tá? Então, são várias especializações dentro da contabilidade. Temos auditorias, tá? Controladoria, temos perícias, tudo são ramos de contabilidade. Então, é possível classificá-la em contabilidade geral, que essa contabilidade geral a gente chama contabilidade financeira ou fiscal, e a contabilidade gerencial, tá? Que essa contabilidade é onde se enquadra a contabilidade que a gente vai ver, que é a contabilidade de custos, tá? Então, a contabilidade geral, a contabilidade de custos, ela não está dentro da contabilidade geral, e sim dentro da contabilidade gerencial, que é a contabilidade, uma das diferenças dela, que a contabilidade gerencial, a informação dela é só para o pessoal interno. Você não vai divulgar o assunto dentro da contabilidade gerencial, as pessoas externas à empresa elas não vão acessar essas informações, só o pessoal interno. A contabilidade geral ou financeira, tá? Ela presta informação para o pessoal externo. Quem é esse pessoal externo? Bancos, tá? Que
os bancos, né, que você vai fazer empréstimo, por exemplo, você vai levar seus balanços, suas demonstrações financeiras para o banco, para ver se você vai ter capacidade de pagar o que você está solicitando de empréstimo, tá? Seus credores, os acionistas, tá? São empresas de capital aberto, você tem acionistas, os investidores, seus fornecedores, tá? Que é as pessoas que você compra os seus suas matérias-primas, né? Então, são chamadas fornecedores, seus clientes, né? As pessoas que compram a você, etc. Então, a contabilidade geral, ela vai prestar informação para todo esse pessoal externo, tá? E ela cuida da saúde financeira da empresa, sendo responsável pela elaboração das demonstrações financeiras, como os balanços, por exemplo, né, que demonstra a situação patrimonial da entidade. Então, o balanço é uma peça que é feita pela contabilidade para dar informação a esse pessoal, ele mostra ali, aquele balanço mostra toda a saúde financeira da empresa, né? Toda a situação financeira de bens, direitos e obrigações, tá? Para todo esse pessoal, dependendo do tipo de informação que ele queira estar lá presente no balanço. Então, essa é as informações prestadas pela contabilidade financeira. Já a contabilidade de custos, tá? Diferentemente dessa, que não é para o pessoal externo a ela, a empresa, no caso, é externa, e sim interna dentro da empresa, tá? Então, a contabilidade gerencial, ele presta informação ao pessoal interno, através de relatórios, para que os administradores possam tomar decisões seguras sobre suas operações, e a contabilidade de custos está dentro dela, tá? Dessa contabilidade gerencial. Então, o pessoal presta informação para os diretores, tá? Para os administradores, os gerentes, tá? Então, é uma contabilidade interna. Então, é o coração, toda empresa está dentro da contabilidade de custos, tá? É todo o segredo da empresa, por isso que ela não pode estar aberta ao pessoal externo, porque muitas empresas, principalmente essas empresas que trabalham com fórmulas, né? Com essas coisas que você precisa guardar os segredos, então, tudo isso, a contabilidade de custos, ela guarda as 7 chaves. Imagina aí, você, uma Coca-Cola da vida, a fórmula da Coca-Cola. Imagina se todo mundo pudesse ter acesso à fórmula da Coca-Cola, né? Então, mas a contabilidade de custo, ela está lá, ela sabe exatamente quem tem acesso à contabilidade de custo, ela sabe da fórmula, porque você precisa da fórmula para fabricar o produto, né? Então, a contabilidade de custo tem essa informação. Então, esses perfumes famosíssimos, né? Então, são aquelas fórmulas, tudo. Então, aquilo ali, quem trabalha dentro da área de custos, você precisa saber, porque senão você não faz a fabricação daquele produto. Então, é o coração da empresa, ele não vai abrir, né, uma receita dessa para todo mundo que queira. Aí não teria o valor que tem, né? Hoje, uma marca Coca-Cola, uma marca desses perfumes franceses, né? E qualquer coisa que seja do assunto. Então, é o coração da empresa, é onde estão os valores, as quantidades, tudo está dentro da contabilidade de custos, tá? Então, é a contabilidade só para informação interna, tá? Guardada muitas vezes as 7 chaves. Vamos ver o conceito de contabilidade de custo. Eu trouxe aqui 2 conceitos, tá, de contabilidade de custo, que eu já, praticamente, pelo que eu já falei até agora, eu já comentei alguma coisa sobre isso aí. Mas, assim, sobre autores que são da área de custos, com livros publicados, que eu trouxe 2 deles como exemplo aqui, de conceitos. Então, o professor Leone, inclusive, foi professor do departamento da gente de contabilidade, ele era um professor um dos mais famosos, inclusive, da área. Então, a própria USP, né, a universidade mais famosa daqui do Brasil, o professor Leandro foi professor de lá, mas aí teve uma época que ele foi convidado a vir aqui na Paraíba, e quando ele veio para a Paraíba fazer umas aulas aqui, dar umas aulas, ele se apaixonou para a Paraíba e veio com tudo, veio morar aqui na Paraíba e morreu aqui, faleceu tem uns anos atrás. Então, o professor Leone, ele tinha os livros mais famosos que eram adotados, inclusive, na USP. E eu tive o privilégio de ser aluna dele.
Então, o professor Leone tem eu acho bem ampla, eu gosto muito desse conceito que ele dá aqui, de o que seria contabilidade de custos. Então, é o ramo da função financeira que acumula, organiza, analisa e interpreta os custos dos produtos, dos estoques, dos serviços, dos componentes de organização, dos planos operacionais e das atividades de distribuição para determinar o lucro, para controlar as operações e para auxiliar o administrador no processo de tomada de decisões e de planejamento. Então, é muito amplo esse conceito aqui do professor Leone, né? Realmente abrange praticamente tudo dentro da área de custos. Então, um dos objetivos principais, ele fala aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, em operação de controlar, tá? Para controlar as operações, ter o controle e tomada de decisão. Então, essas são as duas principais funções da contabilidade de custos, é de controle, controlar as operações e gerar relatórios para tomada de decisão. Seriam as duas principais funções da contabilidade de custos. Então, eu gosto muito dessa definição do que seja contabilidade de custos, e tem outra definição que eu trouxe também para vocês, desses autores aqui, que são estrangeiros, mas são muito, esse livro deles, né, eles têm um livro em comum, um livro muito adotado também, Orgrim, Foster e Datar. Ele conceitua a contabilidade de custos como uma ciência que ele mensura, relata informações financeiras e não financeiras relacionadas à aquisição e ao consumo de recursos pela organização. Ela fornece informações tanto, aí ele fala aqui, ó, é a contabilidade de custos, né? Ela fornece informações tanto para a contabilidade gerencial quanto para a contabilidade financeira. Veja que eu disse que a contabilidade de custo está dentro da área da contabilidade gerencial, mas quando você tem, no final, mas quem é responsável pelos relatórios financeiros, os balanços, principalmente, é a contabilidade financeira. E a contabilidade de custo, ele gera essa informação para o balanço, né? Para a contabilidade financeira. Então, no balanço, você precisa trazer quais são a situação dos seus estoques, por exemplo, dos seus bens. Então, é esse quem fornece a contabilidade de custos. Por isso que ele colocou aqui. Então, mas ela está dentro da área de contabilidade gerencial, mas isso não deixa de fornecer informações para a contabilidade financeira. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, por mim não, professor. Então, está aqui dois, esses são livros que está lá no plano de curso da gente, que está publicado lá no CIGA, tá? Tem a indicação dos livros dos dois. Então, são grandes autores da área de curso. Oi? Esses livros que a senhora está citando aí, a gente tem na biblioteca virtual? Sim, sim, tem. Ok. Então, o professor Leone ele é um livro mais assim, é mais fácil de entender, tá? No caso, para vocês, porque, de qualquer forma, o professor Leone, ele é um prático, porque o professor Leone, ele trouxe a prática dele para dentro dos livros, que ele foi contador de custo de grandes empresas multinacionais aqui, por São Paulo, por Rio de Janeiro. Na verdade, o de São Paulo ele é do Rio de Janeiro. Então, ele foi dessas grandes empresas, assim, então ele teve muita prática, e essa prática ele trouxe para dentro dos seus livros. E aí ele traz com muitas propriedades, assim, assuntos muito também assuntos, ele tem uma linguagem de fácil entendimento, mas também, dependendo, porque ele tem vários livros, não é só um, vários livros, e cada tem abordagens diferentes, abordagens mais simples, tá? Introdutórias, como tem abordagens mais complexas em outros livros deles. Mas
Para vocês, mas eu acho que tem, sim, eu não consultei. Tem um livro excelente para quem é iniciante, assim, que não precisa de muito aprofundamento na área e que é muito assim de fácil entendimento, que é Osni Moura. Acho que eu não coloquei ele na bibliografia, tá? Mas se vocês quiserem anotar, Osni é OSNI, Osni Moura. É um livro de muito fácil entendimento. Você facilita assim, para vocês que não precisam ter um aprofundamento nessa área. Então, eu gosto bastante dele. É um livro realmente para a área, para o tipo de aluno de vocês, né, que são técnicos. É um livro excelente, eu indico também. Eu não coloquei lá, mas é um livro maravilhoso ele, tá? Vou continuar, então. Depois desses dois conceitos de contabilidade de custos, aí a gente tem aqui mais esse parágrafo aqui. Então, a contabilidade de custos é uma eficiente forma de auxílio no desempenho gerencial da empresa, configurando um importante instrumento de controle, olha o que eu falei de novo, controle e suporte à tomada de decisões. Então, que as principais funções da contabilidade de custos, controle e tomada de decisões. Entre as principais funções da contabilidade de custos estão, vou falar de novo em controle aqui, tá? Ter mais controle sobre quantidades físicas produzidas, é uma das funções, tá? Controlar quantidades físicas, estabelecer quais serão os custos para um determinado período, então ele vai estabelecer um custo para dentro de um certo período, qual seria o custo dos produtos, fornecer dados de custo para a administração para a tomada de decisões, estabelecer sistemas de controle de custos, permitindo comparações, análises, reduções ou melhorias, tá? Então, esse sistema de controle de custo é o programa, tá? De controle de custos, que permite comparações, análises, reduções ou melhorias. Então esses aqui são. Tem muito mais do que isso, tá? Mas aí, resumindo, se fosse para fazer um resumo, isso aí seria o suficiente para você ter ideia do quão abrangente é a contabilidade de custos. E tem aqui esse assunto assim que eu gosto, que eu acho super importante, isso aí, como eu digo, tanto para alunos que não precisam se aprofundar na área, como é o caso de vocês, como alunos do curso de contabilidade, tá? Então, para iniciar a contabilidade de custos, você tem que saber algumas palavras, tá? Algumas palavras que são terminologias, que a gente diz, são terminologia de custos, que tem para o dia a dia da gente, no dia a dia da gente, ele tem um significado. Se a pessoa falar essa palavra, você pode dizer várias palavras como se fosse o mesmo significado, mas dentro da contabilidade de custo, eles têm um momento certo de ocorrer e significado próprio. Ele não se confunde com outras palavras que a gente acha que poderiam ser sinônimas, essas terminologias. Então, é importante você, principalmente essas que eu vou colocar, trouxe algumas poucas palavras aqui, para a gente que você não pode confundir e trocar e colocar ela como se fosse sinônimos. Por exemplo, você vai fazer uma compra no shopping, por exemplo, vai comprar alguma coisa para você no shopping, aí você comprou, aí se encontra com um amigo, chega em casa, quanto foi isso aqui? Quanto custou isso? Você gastou quanto com isso? Quanto lhe custou? Qual foi a despesa que você teve com isso? Então, você usa essas palavras, né? No nosso dia a dia que a gente usa essas palavras, como se elas todas estivessem significando a mesma coisa. Gastou, custou, você teve despesa com isso, como fosse uma despesa. Qual foi a sua despesa com isso? Né? Então, isso... A gente usa essas palavras como se elas fossem sinônimas, né? No dia a dia da gente, tem que ter o cuidado de saber
exatamente o que significaria cada uma dessas palavras. Mas dentro da contabilidade de custo, essas palavras já têm seus significados próprios e tem os momentos próprios de ocorrerem, não é? Elas não ocorrem como no dia a dia que eu estou falando, como se ela fosse sinônima, não. Ela tem um momento por exemplo, um custo tem um momento que você vai saber que é custo, uma despesa, o momento que você vai saber que aquilo é uma despesa e o que é o significado de uma despesa. Um gasto, você vai ter aquele momento, vai saber o porquê que você está chamando por que aquilo é um gasto, o momento que o gasto ocorre, o investimento, o que é o investimento, o momento que ocorre o investimento. Então, você tem que saber exatamente o que significa o momento de cada uma dessas expressões, dessas terminologias, para quando você estiver trabalhando com o custo, você saber exatamente do que se trata isso aí, porque elas não são sinônimas, tá? Não são palavras que significam a mesma coisa, são palavras diferentes e têm um momento diferente de ocorrer. Então, vamos ver algumas dessas palavras. A primeira, o gasto, tá? Então, é comum, como eu já disse, você dizer, eu fui no shopping e gastei tanto. Quem é que não diz isso toda hora? Ou isso me custou tanto. Você usa como se fosse gasto, custo, significasse a mesma coisa, né? Eu gastei ou isso me custou. Você não usa, né, no dia a dia, como se fosse a mesma coisa. E, no tanto, eles têm significados diferentes e momentos diferentes de ocorrer. Então, o que seria para contabilidade de custo um gasto, tá? Então, é o sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, esse ativo normalmente em forma de dinheiro. Só existe gasto no ato da passagem de propriedade da empresa do bem ou serviço, ou seja, no momento em que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do ativo dado em pagamento. Então, o que é que eu estou dizendo com isso tudo aqui? O que é gasto? Então, simplesmente o gasto, a gente usa também essa palavra gasto, a gente mistura também, né? Confunde como se você estivesse pagando. Eu gastei, eu paguei alguma coisa, né? E não é isso, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, não tem nada a ver. Vai ser, na verdade, essa outra coisa é uma consequência do gasto. Pode ser uma consequência, mas não é gasto. Então, o gasto é simplesmente a passagem de propriedade de um bem, tá? Que pertencia a um ente para, no caso, para o adquirente, a empresa que estiver adquirindo o bem ou a pessoa que estiver adquirindo esse bem. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que ele fabrica mesas, mesa birô, fabrica mesa. Então, uma das matérias-primas da mesa é a madeira, tá? Uma das matérias-primas é a madeira. Então, eu tenho um fornecedor que vai me fornecer essa matéria-prima, a madeira, tá? Essa pessoa que vai me vender essa madeira. Então, eu, empresa, vou lá e vou adquirir essa madeira, tá? Lá. Então, no momento em que a gente faz a negociação, tá? E que ele emite o documento fiscal que me vendeu aquela madeira, independente de eu pagar ou não, porque eu posso não pagar no momento, tá? Deixar para pagar a prazo, tá? Então, eu pagando no momento ou não, tá? Ocorreu o gasto, tá? Então, o gasto necessariamente não tem que haver pagamento naquele momento, tá? Não se confunda com pagamento. O gasto é simplesmente a transferência de propriedade de um bem que pertencia a um terceiro e agora esse bem pertence a mim, porque já foi passada esse bem para o nome da empresa, tá? Que não necessariamente tenha que haver a entrega de dinheiro naquele momento, porque você pode ter o gasto sem haver pagamento. Se você comprou essa madeira a prazo, você não vai ter pagamento, você vai pagar isso como foi combinado essas parcelas para pagamentos futuros, tá?
Mas pode haver gasto e pagamento? Pode, mas são duas coisas, situações diferentes. Vão ocorrer juntas, mas diferentes. Gasto é a passagem de propriedade e o pagamento porque você vai pagar aquele bem à vista. Então, são coisas diferentes, tá? São significados diferentes. Então, pagamento é uma coisa, gasto é outra. Entendido? Todos entenderam o que é que significa gasto? Então, não tem nada a ver com pagamento. É a passagem, é você e chegar a negociar um bem, matéria-prima, um carro para a empresa, material de limpeza, o que seja, qualquer bem que você vai adquirir, tá? De um terceiro, e na hora que fechar esse negócio, que foi emitida a nota fiscal da compra desse bem, e esse bem já pertence à empresa, não pertence mais àquele terceiro. Então, esse é o momento que houve o gasto, que é apenas a passagem de propriedade de um bem que pertencia ao terceiro e agora pertence a mim. Independente de haver pagamento, você pode pagar no momento ou não. Independente de pagar ou não, o gasto ocorreu. Entendido? Sim, professora. Sim. O gasto não seria uma consequência do pagamento, não? Não, ao contrário. O pagamento é a consequência do gasto. O gasto vem antes de tudo. Isso, professora, é isso que eu queria dizer. O pagamento vai ser uma consequência do gasto. Mas não necessariamente você faz um gasto com o pagamento na hora. Porque se você comprar a prazo, o gasto vai existir, mas não vai existir pagamento. Professora, também ficou um pouquinho confuso, mas não é por causa da sua explicação, é porque na minha cabeça, gasto não é o que a senhora está explicando. Na minha cabeça está muito confuso, porque eu cresci acreditando que gasto era uma coisa, de repente você está falando que gasto é outra, e eu estou confusa. Por isso que eu disse que no nosso dia a dia você usa gasto como sinônimos ou de pagamento ou de custo, né? Eu gastei tanto, é porque você comprou alguma coisa e o dinheiro e já foi o pagamento, não é isso? Por isso que... Também gastei isso, eu paguei, gastei, e agora uma coisa totalmente nova. Exatamente. Então, dentro da contabilidade de custos, você tem que ter cuidado na hora de usar essas expressões, porque, como eu já disse, ele tem um momento de ocorrer, são coisas diferentes. A gente vai ver que o custo vai ocorrer, mas primeiro vai acontecer o gasto. Então, o momento do gasto é o momento que passou aquele bem que pertencia a um terceiro, agora pertence à empresa. Então, aí é o gasto, independente de haver pagamento ou não. Então, eu comprei um carro, e só que eu vou começar a pagar daqui a 30 dias em 10 parcelas. Então, você vai ter um gasto, porque o carro, a nota fiscal foi emitida, o carro agora pertence à empresa, tá? Aí, daqui a 30 dias, aí vai haver o quê? O pagamento. Mais 30 dias, outro pagamento, e aí por diante. Tá? Mas o gasto já ocorreu antes. No momento que você trouxe o bem para a sua empresa, o gasto já ocorreu. Para mim, professora, para mim, gasto seria o gasto débito e o gasto crédito. Um que eu pago na hora e o outro que eu pago depois. Tá vendo? Então, é isso. Por isso que essas palavras têm que ficar muito bem clara para vocês, porque dentro da contabilidade de custos, essas expressões aparecem constantemente. E vocês têm que saber em que momento você vai usar essa expressão. Então, no dia a dia da gente, eu também, como assim, se eu não me policiar como professora da disciplina, eu chego e digo que gastei alguma coisa no sentido de desimposto. No dia assim, eu bem assim, despreocupadamente, passeando no shopping, disse, não sei o que, toma, eu gastei tanto. Eu tinha quanto na minha bolsa? Tinha R$100, pronto, mas gastei 80, pronto. E isso é normal, porque a gente tem o dia a dia da gente, e a gente usa essas palavras como sinônimas. Mas na contabilidade de custo, não. E qual seria a palavra ideal no dia a dia, assim? Seria comprei ou alguma coisa do tipo? Eu vou chegar lá. Aqui é a expressão aí. Essa é a primeira palavra, a primeira terminologia, o gasto. Mas é importante que vocês saibam, tá? A primeira coisa que vai acontecer é o gasto, porque o gasto antecede o pagamento. Tá? Então, não confundir gasto com pagamento.
pagamento, a gente vai ver a expressão, o que é o pagamento, a expressão para pagamento. Ok? Ok, professora. Então, depois quando eu der outras expressões, aí você vai, a gente vai fazer as comparações, aí você vai entender melhor, ou não, aí a gente vai falar nas outras expressões que vem por aí, certo? Certo. Então, vamos. Na próxima, nós temos o investimento. O que seria um investimento dentro da contabilidade de custos? O que significa investimento? Então, praticamente é o que a gente também... Aí vocês não vão ter problema para entender, que é um gasto, né? Que é um gasto. Investimento é um gasto ativado em função da vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos, porque você não vai, por exemplo, lá em cima, quando eu falei em gasto, eu não dei como exemplo, eu fabrico mesas, birôs, tá? E uma das minhas matérias-primas é madeira. Então, eu fui lá no fornecedor e comprei essa madeira. Não paguei, tá? Não paguei. Mas aconteceu o gasto, por quê? Porque aquela madeira agora, né, na hora que eu fechei o negócio, emitiu a nota, essa madeira agora pertence à minha empresa. Então, ocorreu o gasto, que foi a passagem de propriedade do bem para a minha empresa. Isso é que é gasto. A passagem de propriedade de um bem para a minha empresa. Então, isso é o gasto, tá? Então, aí essa madeira que eu adquiri foi para imediatamente eu usar na minha produção. Se foi, ele não é investimento, porque investimento, para ser investimento, você tem que usar num período, um certo tempo, ele tem que ficar dentro da sua empresa um certo tempo, não pode ser para consumo imediato. Então, investimento é o que você compra e ao longo de alguns períodos você vai usando. Então, eu comprei madeira e está lá estocada dentro da minha empresa. Coloquei no meu estoque. E à medida que eu vou fabricando meus produtos, eu vou consumindo essa madeira. Mas eu nunca cheguei, tudo que eu comprei, joguei dentro da minha produção. Não, ela ficou no estoque. Desculpa. Ela ficou no estoque, e à medida que eu fui precisando utilizar, consumir essa madeira na produção, né, da fabricação das minhas mesas, birôs, então, aí eu fui solicitando, tirando do estoque e consumindo na produção. Então, isso é que é investimento, é quando uma coisa você vai fazer para vários períodos. Então, você põe na sua casa, você vai... eu estou precisando fazer café agora. Aí chegou muita gente lá em casa, vou precisar fazer um café. Aí você vai e compra um pacote de café. Chegou em casa, você pegou, usou aquele pacote, era muita gente, usou aquele pacote e fez o café todinho. Bom, você não estoca o café, você estoca café quando você vai precisar do café, e você vai no supermercado e compra 10 pacotes de café. Não, vou deixar esses 10 pacotes e vou comprar para o mês todo, esse meu café do mês todo, aí eu deixo na minha despensa e todo dia eu vou usar um pouco de café. Quando terminou aquele café que eu coloquei no depósito, aí eu vou lá na despensa, trago outro pacote, consumo aquele pacote, depois terminou o pacote, eu trago outro pacote. Aí essa despensa minha, tá, é investimento. Por quê? Porque eu vou usar aquele produto em diversos períodos futuros. Ele não vai ser de consumo imediato. Se for para você for consumir tudo de imediato, não é investimento, ele só é investimento se ele ficar estocado. Por isso que todo estoque é investimento, porque quem tem coisa estocada é porque você vai usar, vai beneficiar vários períodos futuros. Entendido? Então, essa madeira que eu comprei como matéria-prima para fabricar minhas mesas, então, na hora que eu fiz a compra, foi um gasto, tá? Na hora que entrou essa madeira na minha empresa e eu levei para o estoque, esse gasto se transformou em um investimento. Então, ele deixou de ser gasto, porque ele já passou para a propriedade da empresa, e passa a ser investimento, porque o destino
dessa madeira foi o estoque. Vai ficar lá estocada, então ele se transforma em investimento. Ok? Então, só é investimento, tá? Se você for usar em alguns períodos. Se for consumo imediato, não é investimento. É Professora, outra coisa. Oi. no caso das empresas, é só matéria-prima? Ou, por exemplo, se comprar papel A4 e para o mês... Não, só matéria, pode ser material de limpeza, material de expediente, qualquer estoque que você tiver, qualquer tipo de estoque que você fizer, tá? Se for matéria-prima, é o que você vai usar na produção. Se for material de expediente, você vai usar na sua área administrativa. Se for material de limpeza, você vai fazer para toda a limpeza da sua empresa. Qualquer tipo de estoque é investimento, qualquer tipo de estoque é investimento. Professora, Oi? tipo, em questão de resumo, assim, pode-se dizer que o investimento é um benefício a longo prazo, né? Não é tão a longo, pode ser contanto que ele tenha uma vida útil a futuros períodos, não precisa ser, porque quando a gente fala em longo prazo, dentro da contabilidade, longo prazo é acima de 1 ano, tá? Você pode estocar por 2 meses, por exemplo, é investimento. Entendi. Você só não pode consumir, só não é investimento se você consumir imediatamente, mas se você ficou guardado para ir usando aos poucos, é investimento. Então, pode ser de médio, até de curto prazo, se não for de consumo imediato, mas se for, eu estoquei, porque 2 meses é curto prazo, né? Então, eu comprei para usar em 2 meses. Então, você vai usando, no final de 2 meses, você vai ter que comprar de novo. É investimento. Certo? Podemos seguir? Então, eu vou ficar usando essa matéria-prima para a gente ir descendo com todas essas nomenclaturas, tá? Então, a matéria-prima que eu comprei, que foi a madeira, tá? Então, na hora que eu adquiri, ele foi um gasto, tá? Essa madeira eu levei para o estoque. Quando eu levei para o estoque, ele se transformou em investimento. Então, vamos ver mais o que vai acontecer agora. Desembolso. Então, olha o desembolso aí, que a gente confunde com gasto. Olha aí que vocês já me perguntaram, tá? Que confunde gasto com desembolso. Desembolso é o quê? Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Ele pode ocorrer antes, se você pagar à vista, pode ocorrer antes, se você pagar, porque tem alguns produtos, você paga antecipado, né? Principalmente esses produtos que são, você tem dificuldade em encontrar, às vezes você segura para segurar, você diz, não, vou deixar pago, quando chegar já está pago, né? Então você paga antes. Isso ocorre muito com commodities, né? Que não esses negócios de lavouras e tal, aí você já vende, quando você planta, já está tudo vendido. Então você já ocorreu, você já recebeu o pagamento antes até de fazer a colheita. Durante, se você pagar à vista, ou após, no caso de pagar a prazo, tá? Então, o desembolso ele pode ocorrer antes, durante ou após a entrega da unidade comprada. Então, vou voltar de novo lá para o gasto primeiro. Então, você adquiriu madeira, tá? Que é a matéria-prima da empresa, tá? Então, no momento que você adquiriu, que passou para a propriedade da empresa, ocorreu gasto. Se você pagou à vista, além de ter ocorrido o gasto, ocorreu junto com o gasto, que não é a mesma coisa, tá? São palavras diferentes, mas ocorreram no momento que houve o gasto, você pagou, então ocorreu um gasto e também ocorreu um desembolso, tá? Está vendo a diferença? Então, ocorreu gasto porque houve a passagem agora do bem para a minha empresa. Como você pagou à vista, ocorreu também um desembolso. Tá? Mas eu comprei a prazo. Então, houve só o gasto e depois, quando você pagar, aí é que vai acontecer o desembolso. O desembolso não vai ocorrer no momento junto com o gasto. Vai ocorrer depois,
quando chegar o prazo para você pagar a parcela, aí é que vai acontecer o desembolso, depois. Tá? Então, você pode pagar, então, vou dar exemplo, pagando em dinheiro, no momento, à vista, então, houve o gasto na hora da passagem da propriedade, aí você pagou, naquele momento que houve a transferência do bem para você, houve o gasto, você também pagou, entregou o bem, né, que é dinheiro, então, houve também um desembolso. E essa madeira foi para o estoque da empresa e também se transformou em investimento. Então, houve gasto, junto com o gasto ocorreu o desembolso, que foi o pagamento, e depois se transformou em investimento, porque essa mercadoria foi para o estoque. Está vendo aí quem me perguntou, a questão do que era o gasto, como é que eu posso chamar isso, o negócio de você chegar lá e comprar alguma coisa? É desembolso e não gasto. Então, eu fui e desembolsei tanto. Eu gastei porque eu comprei, porque alguma coisa agora eu comprei. Então, gastei porque pertence a mim. E desembolsei por quê? Porque eu fiz o pagamento. Agora, na hora quando vocês forem fazer compras, vocês vão pensar nessas duas expressões, né? Gasto e desembolso. Sim, professora. Agora não vai falar mais gastei, eu desembolsei tanto. Desembolsei, exatamente. São coisas que ocorrem, tá vendo? Primeiro ocorre o gasto, para depois eu falo o desembolso. Mas sempre vai ser assim, porque mesmo que você compre antecipadamente, aquela coisa já pertence a você, só que você não recebeu, mas que já houve o gasto porque já passou a propriedade para você, né? Então, dentro da contabilidade, está vendo o momento que ocorre gasto, ocorre investimento, ocorre desembolso. Então, o desembolso pode ocorrer antes, durante ou depois, né? Se você pagou antecipado, se pagou na hora ou se pagou depois. Então, esse aqui é a entrega do dinheiro aqui. Normalmente é dinheiro, né? Você paga com dinheiro. Tem algumas coisas que você pode fazer uma troca, mas é muito raro, né? Isso normalmente você paga com dinheiro. Vou para uma próxima expressão, tá? Perda. Então, perda. Quando é que ocorre uma perda? Então, é bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. Então, o que é uma perda? É algo. Você comprou essa matéria-prima, a madeira, tá? Então, quando você comprou, ocorreu o gasto, né? Que é a passagem de propriedade dessa madeira para a empresa, aí você pagou, houve o desembolso, e você levou essa mercadoria para o estoque, então ocorreu agora o investimento, se transformou em investimento, tá? E ali ficou estocada essa madeira. Aí ocorreu um incêndio dentro do seu estoque, ocorreu um incêndio, uma coisa totalmente independente da sua vontade, né? Ocorreu um incêndio e ou você perdeu toda a madeira ou perdeu parte dessa madeira. Alguma coisa salvou-se, não foi queimada, e outra parte foi queimada, ou tudo foi queimado. Então, essa parte que foi queimada é uma perda, porque foi uma coisa totalmente involuntária, você não dependeu de sua vontade, tá? Então, é uma coisa totalmente involuntária. Então, você não pode considerar tanto que na própria contabilidade, quando você vai registrar essa mercadoria que foi queimada, você não leva mais, não pode ser considerada nem um custo, nem uma despesa. Por quê? Porque houve uma perda total daquilo ali. Você vai levar diretamente como para demonstração de resultado, tá? Sem passar por custo nem na despesa, porque para ser custo ou despesa, precisaria que houvesse para ser custo, então você pode dizer que aquilo ali houve um custo daquela madeira, porque para que haja custo é preciso que tenha havido consumo na produção. Então, não foi o caso, não houve consumo na produção. Ou uma despesa, no caso, quando você falou aí sobre material de expediente, até que você pode usar material de expediente na área também, tanto na área de produção, né, porque você tem os setores de produção, que você usa também papel, formulários,
mas também na área financeira, na área de vendas também, que aí seria despesa. Então, se o que queimou foi material de expediente, se esse material de expediente era destinado ao setor financeiro, por exemplo, então é despesa. Então, nem pode ser dizer que é custo, nem pode ser que é despesa, porque não houve consumo, tá? Então, para ser uma coisa ou outra, precisaria ter havido consumo. Houve uma destruição daquele material, então ele já é jogado diretamente na perda, tá? Então, está perdido, né? Está perdido aquilo ali. Aí tem uma observaçãozinha aqui, gente, olha, quando esse valor dessa perda, esse bem que foi perdido lá, tá? Quando o valor envolvido na perda for um valor pequeno, um valor irrelevante, tá? Então, você tanto faz, você, aí sim, quando o valor for pequeno, você pode sim considerar como custo ou como despesa, tá? Ou como a própria perda. Você pode escolher, porque são valores que não vai trazer muita alteração no resultado final da sua, do seu produto, essa perda por ser um valor insignificante. Tá? Então, existe dentro da contabilidade o que a gente chama custo-benefício. Tá? Então, às vezes, para você achar a classificação, para você ir procurar ver se classificar se é custo ou se foi despesa, o custo que você tem para fazer achar esse valor como custo ou como despesa, não justificaria ter alguém que fosse fazer essa tarefa, você pagar alguém para fazer essa tarefa. Então, o benefício é muito pequeno em relação ao o benefício que você iria ter para ter exatamente a classificação correta. Então, a classificação correta daquela situação não justificaria o custo que você iria ter para você obter essa informação, entendeu? Então, valores pequenos, tanto faz. Valores pequenos, tanto faz. Você considerar como custo, como despesa, a contabilidade, ele aceita isso aí, se forem valores pequenos. Agora, valores altos, aí não. Aí você tem que classificar da forma corretíssima, porque isso, sim, um valor maior, ele vai interferir no valor final do seu produto, certo? Então, aí eu dei como exemplo, ó, a mão de obra, né? O pessoal que trabalha na área de produção, porque mão de obra, quando a gente fala em mão de obra, a gente está falando do pessoal da área de produção. Então, o gasto com mão de obra, durante um período de greve, então, os empregados estão em greve, se eles estão em greve, eles não estão trabalhando, não estão produzindo, não está havendo consumo de material dentro da área de produção, né? Então, ele será considerado uma perda e não um custo de produção. Está vendo também o que eu dei acima, como fosse a queima, o primeiro exemplo que eu dei foi o quê? Queimou a parte ou todo a matéria-prima. Pronto, queimou ali, acabou, pronto, ali é perda. Aí eu já estou dando outro exemplo, a mão de obra. Então, ela está parada, não está sendo usada para a fabricação do produto, tá? Não está sendo incorporada ao valor do produto, porque ela está parada, está em greve. Então, esse período de greve, se houver negociação com o pessoal da administração dessa empresa, tá? De pagar esses dias que eles ficaram parados, então, não, vamos fazer uma negociação, a gente vai voltar ao trabalho, mas a gente volta na condição de que não seja descontado os dias parados, né? A gente vê isso, é comum, né, nessa área, com o pessoal, os empregados, quando fazem greve, eles tentam negociar isso para não se descontar esses dias parados. Então, se não houver o desconto dos dias parados, esse valor eu não posso considerar como custo, esse valor que foi pago. Por quê? Porque não houve consumo na produção. Se não houve consumo na produção, não pode ser considerado custo. Então, vai ser considerado o quê? Uma perda. Né? Vai ser um valor que vai ser pago, que não vai trazer nada para a empresa. Qual é a troca? O que é que a empresa vai ganhar com isso? Absolutamente nada, porque quando você usa a mão de obra para fabricar um produto, você usou a mão de obra, vai pagar o empregado, e esse pagamento, a troca é o quê? Você fabricar o produto. No caso de uma greve, está todo mundo parado, não houve
benefício nenhum para a empresa, né? A troca, não houve troca nenhuma de benefício com a empresa. Só houve o pagamento, houve só o gasto que foi o pagamento desse pessoal que estava parado. Então, é considerado uma perda. Então, em greve, gente que está em greve. Se o valor for descontado, né, que hoje já existem essas possibilidades, né? Antes era praticamente a lei trabalhista, não, vamos negociar, vai pagar os dias parados. Hoje pode-se pagar ou não, dependendo do tipo de empresa ou do tipo de patrão, né? Não, a gente vai descontar os dias parados. Então, se descontou os dias parados, não tem problema, porque não houve gasto para a empresa. Qual o gasto que a empresa vai ter com os dias parados? Nenhum, porque você não vai pagar, né? Então, não tem classificação nenhuma, porque não houve saída de dinheiro para pagar esses empregados nesse período de greve. Então, é só uma perda se houver o pagamento, se houver negociação para se pagar esses dias que os empregados não estavam trabalhando, estavam parados. Aí esse gasto é considerado uma perda. Entendido? Sim, professora. Deu para entender? Quero que eu explique de outra forma. Pronto. Então, para que seja o custo ou despesa, é preciso que a empresa seja beneficiada de alguma forma. No caso, incendiou, perdeu tudo, não tem benefício nenhum para a empresa, só teve a perda mesmo, né? No caso de horas paradas, de greve, também, se houver pagamento, se for negociado para que a empresa pague aos empregados esses dias parados, também não houve nada de vantagem para a empresa, tá? Então, também é considerado uma perda. Vamos às outras nomenclaturas, as duas principais, e aí sim você vai ver que você usa no dia a dia como se elas significassem as mesmas coisas. Vamos ver. Despesa. Tá? Então, despesas são bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas e não estão associados à produção ou serviço. Então, o que a gente aqui vai ver, as duas expressões que a gente usa como sinônimos são despesa e a próxima vai ser custo. Então, a gente usa essas palavras no dia a dia como se elas significassem a mesma coisa. Eu tive uma despesa de tanto, ou eu tive um custo de tanto, né? A gente não usa muito isso como sinônimos. Eu fui ali e tive uma despesa de tanto. Isso me custou tanto. Então, a gente usa muito essas duas palavras, despesa e custo, como se elas significassem a mesma coisa. No entanto, eles têm momentos também diferentes de ocorrer dentro da empresa, porque a despesa você faz para obter receita. A despesa, ela não existe despesa dentro da área de produção, da área de fabricação. Tudo que ocorrer dentro da área de produção é custo. Despesa é tudo que ocorre fora da área de produção. Então, a área de vendas, a área financeira, a área administrativa, está tudo fora da área de produção. Então, se está fora da área de produção, todos os gastos que ocorrerem ali são despesas. Tá? São despesas. E a despesa, diferentemente de custo, ele tem uma característica que é diminuir o patrimônio da empresa. A despesa, o custo não tem essa característica de diminuir o patrimônio da empresa. Quem tem essa característica são as despesas. Então, por exemplo, você vai pagar a conta de energia da sua empresa, tá? Conta de energia. Então, o que é que vai acontecer? Vai sair o dinheiro da sua empresa, você tinha, no seu caixa, você tinha R$1.000. Aí chegou a conta de energia para você pagar. Tá? Então, você vai pegar esses R$1.000 que você tinha no seu patrimônio, que é um bem, e vai pagar a sua energia. E o que é que vai entrar para a empresa? Em termos de patrimônio. De patrimônio. Porque, não, você consumiu energia, pronto, acabou-se. E você pagou pelo consumo daquela energia. Mas o seu patrimônio foi diminuído, não foi? Porque você tinha, vamos supor que o seu patrimônio total era de 50 mil, o patrimônio da sua empresa, os bens, direitos e obrigações, tudo, o patrimônio total da sua empresa de 50 mil.
tá? Aí você pagou 1.000 de energia. O que foi que entrou no seu patrimônio? Não entrou nada, porque a energia não vai ficar lá registrado como um bem da sua empresa. Vai sair o dinheiro, 1.000, então se você tinha 50.000, menos 1.000 que eu paguei a conta da energia, seu patrimônio agora é representado por 49.000, que é o 50.000 menos o 1.000 que eu paguei da energia. Então, houve uma diminuição no seu patrimônio. Então, é uma característica da despesa. A despesa diminui o patrimônio da empresa. Tá? Então, você paga a despesa, na hora que você paga a despesa, você diminui o patrimônio da sua empresa. Tá? Então, saiu o dinheiro, mas para o seu patrimônio não entrou nada. Não é isso? Então, e a despesa ela ocorre fora da área de produção, tá? Fora da área de produção, a despesa. Então, área ou administrativa, ou financeira, ou de vendas. Então, os gastos que ocorrem dessa área são chamados de despesa, que você faz para obter receita. Então, são áreas de apoio para você vender seu produto, né? Área administrativa, financeira e vendas, né? São áreas fins para você obter receitas. E, diferentemente do... Aí, esse outro parágrafo que diz, as despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido, como eu falei, né? Então, você paga uma conta de energia, saiu dinheiro da sua empresa e não entrou nada de patrimônio dentro da sua empresa. Então, houve uma diminuição do seu patrimônio. Você tinha 50.000 de bens, direitos e obrigações, e agora só tem 49.000, porque você pagou 1.000 de energia. E tem essa característica de representar um sacrifício ao processo de obtenção de receita. E a nossa última nomenclaturazinha, ou terminologia de custos, é o custo, tá? Que eu disse que confunde muito, você usa, gasto, despesa e custo se usa muito como sinônimo, como gasto e desembolso se usa muito como sinônimos. Tá? Então, a gente usa como se fosse significando a mesma coisa, mas veja que dentro da contabilidade de custo, eles vão ter o momento certo de ocorrer. Então, o custo, o que são custos? São gastos com bens ou serviços utilizados para a produção de outros bens ou serviços. Então, o custo só ocorre custo dentro da área de produção. Fora da área de produção, ocorrem despesas. E o custo, diferentemente das despesas, que a gente viu que as despesas são itens que o quê? Diminui o patrimônio da empresa, tá? Seu patrimônio fica menor quando você paga a despesa, é um fato que a gente faz diminutivo, porque diminui o patrimônio da empresa. O custo não tem essa característica, ela não diminui o patrimônio da empresa, porque ele é um fato permutativo, é apenas uma permuta. Por exemplo, eu vou voltar lá de novo para o início, quando a gente viu a primeira nomenclatura, a primeira terminologia que foi gasto, tá? Então, eu adquiri, tá? Adquiri matéria-prima, que foi a madeira, tá? Então, no momento que passou a pertencer à empresa, que houve a negociação e a nota fiscal, né? Então, para pertencer à empresa, agora aquela madeira agora pertence à empresa, ocorreu o gasto. Eu paguei à vista, então, ocorreu também, além do gasto, ocorreu um desembolso. Essa madeira foi para meu estoque, tá? Então, dentro do meu estoque, ele passa a ser investimento. Houve um incêndio, uma parte dessa madeira foi queimada. Então, essa parte da madeira que foi queimada é perda, tá? E a outra parte que não foi queimada, eu vou utilizar na minha produção, tá? Aí, na hora que houver o consumo, que eu solicitar essa madeira lá no estoque para ser transformada na produção, ser consumida na produção, ocorreu um custo. Então, para que haja custo, é preciso que haja consumo. Por isso que uma perda não pode ser considerado custo, porque não houve consumo na produção. Tá? Para ser custo, é preciso que haja consumo. Então, o custo, ele não tem essa característica de diminuir o patrimônio da empresa. Por quê? Ora, se eu tinha...
tinha dinheiro, eu tinha um bem representado por dinheiro, né, que faz parte do meu patrimônio, o meu bem representado por dinheiro, tinha lá, tá? Aí eu adquiri, aí eu vou comprar madeira para consumo imediato, eu vou consumir imediatamente. Então, o que é que houve? Ou qual foi o que aconteceu? Houve diminuição, então eu comprei a madeira para consumo na produção, tá? Para transformar em um biru, uma mesa. Então, na hora que eu compro, na hora esse bem que eu faço a negociação, né? O que é que eu tiro o dinheiro do meu caixa, que é um bem, tá? Para entregar ao meu fornecedor, e o que é que vai entrar para mim? Vai entrar, no caso, como é custo, é porque eu consumo, vai entrar o produto que está sendo fabricado, tá? Então, o produto que a gente vai, como ele está sendo ainda fabricado, a gente chama de produto sem elaboração. Então, esse produto vai entrar no mesmo valor. Então, se eu paguei 100 dessa madeira, tá? Então, eu tenho 100 lá dentro da minha produção, como estoque de material, não mais estoque de matéria-prima, porque quando aquele primeiro investimento é chamado um estoque da matéria-prima. Quando você já consome na produção, já como fazendo a transformação, aí é estoque de produtos em processo, tá? É outro tipo de estoque, mas não deixa de ser investimento, porque todo estoque ele é investimento, né? Então, essa madeira entrou, então saiu 100 de dinheiro e entrou 100 em produção. Tá? Ou apenas uma troca de dinheiro por bem na produção, por um produto em elaboração na produção, tá? Um produto em processo. Então, houve uma permuta, não diminuí nada meu patrimônio, apenas troquei dinheiro por esse bem em processo na minha produção. Então, veja que não há alteração no meu patrimônio, nem para mais nem para menos, houve apenas uma permuta de bem em outro bem. Dinheiro é um bem que eu entreguei em troca dessa madeira que entrou na minha produção para fabricar essa mesa. Tá? Então, são estoques de produtos em processo. Então, houve apenas uma pergunta. Então, diferentemente da despesa, que vai sair o dinheiro e não entra, o que é que vai entrar na empresa? Você consumiu a energia, ficou lá, a energia não vai ficar dentro da empresa como um bem, não é bem direito nem obrigação, né? Não é nem um patrimônio a energia que você consumiu. Então, apenas saiu o dinheiro, né? Pelo consumo da energia, que não faz parte do patrimônio da empresa. Ao contrário do dinheiro, que faz parte do patrimônio da empresa, e o estoque de produtos em processo faz parte do patrimônio da empresa, é um bem também. Então, houve uma permuta sem alterar o patrimônio. O valor que saiu de 100 em dinheiro entrou em produtos em processo no mesmo valor de 100. Entendido? Sim, professor. Então, quando eu falar em custo, eu estou falando todos os gastos que ocorreram dentro da área de produção, tá? Então, sempre que eu falar área de produção, área fabril, eu estou falando em custo. Agora, quando eu falar área administrativa, financeira e vendas, eu estou falando em despesas. Certo? Então, gente, veja que essas palavras, essas terminologias, elas são super importantes dentro do curso, super importantes, são coisas que ocorrem diariamente dentro de uma indústria, ou dentro de uma prestadora de serviço, ou dentro de um comércio, tá? Isso aí essas expressões servem para qualquer uma, tanto para comércio, como para serviço, como para indústria. Eu estou falando, eu sempre trago para o lado da indústria, porque a indústria ela é mais completa para você ver todos os tipos de situações. Na indústria você tem todos os tipos de situações, enquanto o comércio ela é mais simples, é um custo mais simples, o serviço também é um pouco mais complexo do que o comércio, mas não é tão completo como a indústria. Por isso que eu trago como exemplo para a disciplina de custos, a área de indústria, porque é a área que você vai ver todas as situações possíveis dentro da produção. Ok?
Mas essas expressões, elas servem para qualquer ramo de atividade, tá? Comércio, prestadora de serviço, indústria, para qualquer uma, essas expressões, elas estão valendo. Pergunta, gente? Acho que não, professora. Então, veja. Oi. Depende de onde ele esteja. É trabalhador da área de produção. Da produção é custo. Tudo que ocorrer dentro da área de produção é custo. Tudo, 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 tudo. Até uma conta de energia elétrica dentro da área de produção é custo. Vai ser separado. Você vai ter energia como custo, energia como despesa. Se a energia ocorrer dentro da área de vendas administrativo e financeira, é despesa. Se a energia ocorrer dentro da área de produção, é custo. A água, da mesma forma. A água dentro da área de produção é custo. A água dentro da área de vendas administrativa e financeira é despesa. Pessoal que faz a limpeza, se for a limpeza dentro da parte da fábrica, da área de produção, é custo. Se for o pessoal que faz a limpeza dentro da área de venda administrativa e financeira, é despesa. Certo? Então, pode ocorrer os mesmos gastos na empresa, só que você tem. Se você puder separar, por exemplo, a conta de energia, você pode ter separado, os medidores separados. Se não tiver, você vai ter que fazer uma proporcionalidade. Tá? O fisco, ele determina que você faça por tamanho da área, se a parte de produção ele representa 60% da empresa, então 60% da sua conta de energia, de iluminação, é da parte da custos e 40% é despesa. A mesma coisa com a água. Entende? Pronto. Então, gente, então você vê como é importante. Então, você vê que eu fiz essa aula hoje, só falando dessas expressões, basicamente, né, além de ter feito aquela introduçãozinha, sabe, sobre os significados da contabilidade, então, essas expressões, mas você vê quanto é importante essa aula, porque você, daqui para frente, a gente vai usar essas palavras e agora vocês vão saber onde é, como é e por que eu estou usando essas palavras, né? Quando eu falar em uma delas, você sabe. Quando eu estou falando de despesa, você está sabendo que eu estou falando de algo fora da área de produção. Se eu falar em custo, você sabe que eu estou falando de algo dentro da área de produção. Tá? Se eu falar em um gasto, você está sabendo que é uma coisa que ocorre no início, quando você está adquirindo alguma coisa, é uma passagem de propriedade para a empresa. Quando eu falar em investimento, você sabe que eu estou falando de algo que vai passar um certo tempo dentro da empresa, vai ficar lá como estoque. Tá? Então, são palavras que são importantes, que a partir de agora você precisava saber dessas expressões, como ela ocorre, no momento que elas podem ocorrer dentro da empresa, e aí vocês não vão estar aqui para frente, porque a gente vai usar essas palavras até o final do nosso módulo. Até o final a gente vai estar usando essas expressões aí. Dúvidas? Acho que não, professor. Então, hoje vamos parar por aqui, né? Eu já falei bastante, vocês já têm como vai absorvendo essas expressões. Então, a gente vai se encontrar na próxima aula, na próxima segunda-feira, quer dizer, começando a semana, eu já desejo um bom final de semana para vocês, né? Porque a gente só vai se encontrar agora. Aliás, tem o carnaval. A gente só vai se encontrar agora daqui a 15 dias. Carnaval é quando, professor? É o próximo fim de semana. Que é? Ninguém está nem ligado mais de carnaval. Sabe o que vem negócio é é São João, professora. Carnaval é coisa pouca, o negócio é São João. É verdade. O negócio é o São João. Pois é, eu também concordo. Apesar de gostar também de carnaval, mas gosto mais de São João.
Mas, enfim, Pronto, gente, isso então, tudo. então, só daqui a 15 dias que a gente vai se ver, tá? Então, vocês vão aí absorvendo essas expressõezinhas e daqui, então, já desejo, ó, bom final de semana, bom carnaval, bom outro final de semana, e a gente se vê na Professora, e a chamada? segunda-feira. Não, a chamada de hoje, eu lembro que eu disse que dispensei, que era o formulário que o Tá bem, Francisco tá ia bem. soltar, então só Achei que ele ia na aula passar seguinte. ainda, na verdade. Então, só na aula seguinte é que a gente vai fazer a chamada. Então, fique atento com os colegas, se vocês já são colegas de períodos anteriores, tal, para dizer, para terem cuidado, diga como foi importante essa aula, e todas as vezes que a gente tiver aula, vão ser coisas que são assuntos que a gente vai precisar dessas informações para o futuro. Então, não pode evitar ao máximo faltar essas aulas, tá bom? Ok, professor, até mais. Boa noite. Tchau, foi um prazer e vamos Até mais, em frente. professor. Bom Ótima carnaval.